E aí, gente, beleza? Muito bom vê-los em mais uma videoaula, só que hoje vai ser um pouquinho diferente. Hoje eu não vou falar de gramática, hoje eu vou falar de redação. Então, eu vou dividir a videoaula em duas partes. A primeira parte teórica aqui do slide e a segunda uma parte mais prática. Nós vamos analisar dois textos e colocar esses conhecimentos numa análise prática. Ok? O gênero textual de hoje é carta argumentativa. Carta vocês já estão acostumados, eu poderia até colocar um e-mail argumentativo, pensando na mídia digital, no computador. Mas, tradicionalmente, preferiu se chamar de carta. E aí eu poderia perguntar, por que aprender carta argumentativa? É uma pergunta muito útil. E aí eu vou utilizar a definição de duas pessoas para responder essa pergunta. A definição é da Maria Mendonça e do Clécio Bunzen. É aquela que representa uma reclamação e ou solicitação, justificando-a com argumentos. Sua intenção é persuadir o destinatário a tomar determinada atitude, a fim de solucionar problemas. Então, eu tenho palavrinhas-chave aqui. Primeiro, eu tenho a palavrinha solicitação e reclamação. Ou seja, num regime democrático, vocês como cidadãos em um país democrático, vão existir vários momentos em que serão necessários o quê? Você solicitar alguma coisa, seja ao governo, seja a uma empresa particular, reclamar de algum serviço. Então a carta se mostra muito útil. Além disso, ele fala em persuadir. Então, é aquela ideia de você mostrar o seu ponto de vista a fim de convencer o leitor a tomar a sua posição. E, por fim, ela fala em resolver problemas. Afinal, se os problemas existem, é porque nós queremos resolvê-los. Ok? A carta ela tem uma estrutura muito simples e muito fácil, que eu poderia resumir aqui em cabeçalho, clássico, São Paulo, 2 de outubro de 2015. Eu tenho uma saudação inicial vocativa que eu posso colocar junto. Bom dia, excelentíssimo ministro. Bom dia, excelentíssimo senhor. Bom dia, senhor. Eu tenho o corpo do texto em si, que é a minha argumentação, que é o meu texto. Eu tenho uma despedida e uma assinatura. Ou seja, atenciosamente grato pela atenção, e aí eu coloco o meu nominho, Carlos Eduardo Guarino da Silva. Muito simples. Mas vamos começar a pensar em outras coisinhas ligadas à carta. Eu tenho algumas coisas como a diferença dela basicamente para a resenha. Além da estrutura, na resenha eu escrevia para qualquer pessoa. Na carta não. Na proposta de redação, o Cadu vai ser uma pessoa bem simpática, assim como os vestibulares que adotam carta. Fica a dica, Casper Libero e Unicamp podem adotar esse gênero textual. O meu interlocutor vai ser definido. Então, vai ser o ministro da Educação, vai ser um deputado específico, vai ser a presidente da República ou qualquer outra pessoa. Sabendo o interlocutor, especificando, reduzindo a possibilidade de, vamos dizer assim, de alvo, eu sei exatamente qual argumento eu posso utilizar e fica muito mais fácil eu fazer uma pesquisa, saber qual é o posicionamento político e ideológico dessa pessoa, a fim de persuadi-la. Ou seja, o meu trabalho, por incrível que pareça, ele é bem facilitado. Outras coisinhas que são importantes é que se eu tenho esse interlocutor, eu tenho que escolher argumentos que o sensibilizem. Ou seja, fazer uma pesquisinha histórica é extremamente importante. Fica a dica, vai no Google quando você receber a proposta do Cadu e procura um nome da pessoa. O Cadu vai colocar nome e sobrenome lá. Fica muito mais fácil para você. E aí eu posso fazer algumas perguntas como, ele é jovem ou ele é velho? Dependendo do tipo de problemática, por exemplo, a própria questão da homofobia, pode haver uma diferença de ideologias entre faixas de idade, ou entre, por exemplo, aspectos religiosos, ou aspectos sociais. Por exemplo, é muito diferente eu falar sobre uma questão de cotas, que foi o tema escolhido pelo primeiro A, para um político do PSDB e para um político do PT. Então, como que eu reagiria, como que eu tentaria persuadir esses dois interlocutores? Eu tenho que escolher estratégias diferentes, porque são pessoas, são indivíduos diferentes. Beleza? Duas coisinhas também que eu tenho que considerar aqui é que escolher bem esses temas, eu estou meio que sendo insistente nisso, porque isso é o que vai contar pontos na sua carta, e ela é uma mistura de dois gêneros. Ela é uma carta e ao mesmo tempo ela é uma dissertação. Então, vocês podem perguntar até para os colegas do terceiro ano,
do ensino médio, que a dissertação é o gênero textual do que eu tento convencer qualquer pessoa sobre o ponto de vista, sobre qualquer tema. Aqui é um pouquinho mais simples, mas ainda assim eu tenho essa característica da dissertação, que é o convencimento. Antes de entrar nas partes individuais, eu tenho duas coisinhas para falar. Primeiro, se eu tiver vivenciado algum caso relativo ao tema da carta, eu posso usar, vamos dizer assim, uma experiência mais pessoal junto com uma experiência mais geral. Isso quer dizer o quê? Que é o primeiro momento que eu vou permitir que vocês usem a primeira pessoa do singular. Eu posso usar o eu. Porque é uma carta. A carta, vamos dizer assim, ela não é um gênero tão formal que permita ou que obrigue o uso da primeira pessoa do plural apenas ou da terceira pessoa. Então, eu posso utilizar o eu. Essa é uma grande diferença da carta para a resenha. Outra coisinha, a carta é um diálogo. Ela é parecida com essa videoaula, na qual eu sempre falo e pergunto se vocês estão entendendo. Então, eu tenho que manter o diálogo, eu tenho que fazer referências ao meu leitor. Então, isso é o que eu chamo de marcas de deíticos, ou a deixis, do grego, que quer dizer diálogo. O eu, o tu ou o você, ou o senhor, a senhora, dependendo do grau de formalismo. Então, fica uma dica muito importante, eu tenho que usar esses deíticos. E agora eu vou explicar para vocês o que são esses deíticos. Antes de começar com a data, foquem aqui onde o mouse está apontando, no vocativo. O vocativo é o elemento de diálogo, ou seja, quando a sua mãe está brava com você e fala: menino, vem aqui, esse menino foi a marca de diálogo usada para ela chamar a sua pessoa. Então, o vocativo é quando eu chamo alguém, eu faço uma interlocução com uma segunda pessoa. Pode ser prezado senhor, caro editor, se eu escrever para uma revista, ilustríssimo ministro ou quaisquer pronome de tratamento. Se lembra daquela aula de pronomes do primeiro semestre? Deu aquela ânsia, deu aquele desespero. Cadu, o que são pronomes? Volte lá na apostila 2 do primeiro semestre, veja pronomes e veja os pronomes de tratamento. Se quiser, tem até um slide no Que Mágico para ajudá-los, beleza? Vamos voltar agora para o começo. O cabeçalho é simples, é só colocar a data bonitinho. No corpo do texto, eu tenho a introdução. A introdução é quando eu vou apresentar o meu tema para o meu interlocutor. Então, se eu escrevo para presidente da República, eu posso ter vários temas. Agora, eu posso colocar na minha introdução que eu quero falar com essa pessoa sobre a crise na Petrobras. A mesma coisa, se eu escrevo para o governador Geraldo Alckmin, eu posso escrever sobre vários problemas. Mas eu posso delimitar, eu quero falar sobre a crise hídrica no estado de São Paulo. Ou seja, você delimita o seu assunto com o seu interlocutor. No corpo do texto em si, é onde eu tenho a parte argumentativa. Eu vou selecionar todos os argumentos de forma a ficar um argumento somado com outro, que vai levar ao meu quinto item, a minha conclusão. X mais Y mais Z, aqui eu estou usando a linguagem do Lessa, para ficar bem claro, vai me levar ao argumento final. Por isso, o meu argumento ele é verdadeiro. Então, a argumentação nada mais é do que uma soma. Todos os dados têm que te levar o quê? Aquilo que você quer chegar no final. Beleza? Aí pode surgir a dúvida. Cadu, mas eu posso usar o argumento do adversário e desconstruí-lo? Sim. Por exemplo, eu faço a questão da crise hídrica com o governador Alckmin. Ele vai falar que as obras estão sendo feitas para melhorar e para não ocorrer o racionamento. Mas eu posso usar isso e dizer contra ele que essas obras elas estão sendo uma medida eleitoreira, porque não houve uma ação preventiva. Eu peguei o argumento do meu adversário, mas eu o desconstruí. Então, ao desconstruí-lo, ele está somando com o meu argumento. Então, por isso que eu falo, a argumentação é uma soma de diferentes argumentos que vão te levar a um fim. Por fim, para não ser quase redundante, eu tenho a minha despedida. Atenciosamente, sem mais para o momento, grato pela atenção, e aí eu coloco o meu nome. Dica: como é uma redação de vestibular e tecnicamente o corretor da redação não sabe quem é você. Você é um número no vestibular, ou seja, quando você faz a inscrição, você recebe o seu número de inscrição. E o redator, ele só vai saber que você é a redação
de tal número de inscrição. Ele não sabe o seu nome. Por isso que nós vamos treinar colocar o nosso nome abreviado. Então, se fosse o nome do professor Cadu, Carlos Eduardo Guarino da Silva, colocaria C.E.G.S. Por quê? Para não ocorrer risco de manipulação e favorecimento na correção. Essa é a lógica dos vestibulares. Até aí, beleza? Mais fácil que ganhar do Vasco? Mas essa piada tem que mudar, né? Mais fácil que ganhar do Joinville. O Vasco está crescendo. E aí vocês não podem mais fazer piada com o Cadu no meio da aula. Vamos agora analisar dois textos de uma proposta da Unicamp de 2008. Então, eu vou vir aqui para o Word, e a mágica Word se sobrepôs ao PowerPoint. Eu tenho uma proposta de redação que é a seguinte. O governo brasileiro tem promovido campanhas de alcance nacional a fim de combater o tabagismo, o uso do álcool e drogas, a proliferação da dengue, o vírus da AIDS e da gripe, entre outras doenças que comprometem a saúde pública. Ou seja, é um tema bem amplo. Eu terei que me dirigir ao ministro da Saúde. E aí, eu tenho que pensar, eu tenho que escolher um desses temas e focar numa campanha. Eu tenho 3 instruções. Eu sei que vocês não gostam, mas as instruções são fundamentais e elas serão fundamentais na redação. Hashtag fica a dica. Escolha uma campanha promovida pelo Ministério da Saúde que, na sua opinião, deva ser mantida. Argumente no sentido de apontar aspectos positivos da estratégia dessa campanha. Dirija sua carta ao ministro da Saúde, justificando a manutenção da campanha escolhida. Ou seja, eu tenho que escolher uma campanha ligada à saúde, eu tenho que ressaltar os aspectos positivos, ou seja, não negativos, positivos. Então, vamos grifar essa palavrinha bonitinha aqui com o Cadu. Então, sempre que você tiver a proposta de redação e tem algum problema, grife as palavras mais importantes. Dirija sua carta ao ministro da Saúde. Eu tenho que me dirigir a ele. Eu não posso me dirigir a presidente, ao vice-presidente, ao presidente da Câmara dos Deputados, ao presidente do Senado. Tem que ser ao ministro da Saúde. Ok? Então, vamos analisar uma carta que, de acordo com a Unicamp, ficou abaixo da média. A carta, ela começa bonitinha. São Paulo, 18 de novembro de 2007. Cabeçalho, perfeito. Ilustre senhor ministro da Saúde, José Gomes Temporão. Por uma questão estética, aqui, o Cadu vai fazer 2 correções com vocês. E as correções eu vou deixar em vermelho. Ministro, como ele é uma pessoa importante, vamos colocar o nome dele, mesmo o nome do cargo, com letras maiúsculas. E até uma dica, sempre na carta, comece as palavras que estão ligadas aos vocativos com letras maiúsculas. Ele conseguiu, fez a saudação, o ilustre, ele fez o vocativo, ser o ministro da Saúde, e até especificou que é o ministro, que era o José Gomes Temporão na época. Vamos agora para o texto ver se ele consegue fazer uma boa argumentação. A campanha promovida a fim de combater o vírus da AIDS deve se intensificar, já que há consciência de que entre 1993 e 2002, os programas de redução de danos estimou-se que foi capaz de diminuir em 49% os casos de tal doença em usuários de drogas injetáveis. Uma diminuição significativa e que poderá ser mais intensa se a campanha se ampliar mais. Qual é o problema do primeiro parágrafo dele? Você lembra que o Cadu grifou a palavra positivos? No primeiro parágrafo dele, ele está ressaltando os aspectos negativos. Ele está ressaltando que precisa melhorar. É claro que eu posso falar que precisa melhorar? Posso. Mas eu não vou começar o meu texto falando isso. Porque se eu iniciei o texto falando que ela precisa melhorar, significa que no meu restante do texto eu terei que falar sobre as melhoras e sobre o que não está funcionando. Então eu vou ressaltar os aspectos negativos. E aí que reside o problema. Vamos para o segundo parágrafo. A campanha precisa ganhar mais voz, ou seja, ganhar mais espaço e mais força. Então, aqui nesse trecho que o Cadu vai grifar para vocês, eu estou ressaltando aquilo que eu falei anteriormente. Ele está falando o quê? Ressaltando que a campanha não é tão forte. Ele não está ressaltando o aspecto positivo. Ele está fugindo um pouquinho do que a proposta pediu. De maneira que todas as classes sociais acompanhem, ok, aqui o Cadu vai ser chato, o Cadu é o professor de gramática, vai colocar um M em vermelho, e tenham mais um problema gramatical. Então, fica a dica.
Olhem, leiam a carta novamente antes de entregar. Aí que você encontra esses errinhos. Acesso a ela. Mais um errinho gramatical do nosso amigo. A, antes de pronome pessoal, não tem crase, já que todas, como o senhor bem sabe, podem ser afetadas. O acesso, que digo, é também a fim de levar a todo, gratuitamente, profilaxias, como os preservativos, e claramente palestras a fim de garantir uma educação do povo participante do assunto. Ok, eu tenho mais um erro gramatical aqui de uma crase, mas por incrível que pareça, o erro gramatical não é mais grave. Se eu pego esse trecho de o acesso até assunto e eu vou grifá-lo de vermelho para vocês, eu não compreendo o que esta pessoa está dizendo. Então, eu tenho um problema de coesão e coerência textual. Eu não consigo entender o que ele está afirmando. O texto está de difícil leitura. Então, tomem cuidado para ver se eu consigo entender a ideia. Dica: peça para o amigo ler o texto. Isso é uma coisa sempre muito útil. Vamos para o terceiro parágrafo. O difícil acesso do povo para pegar gratuitamente em posto de saúde os preservativos é uma desculpa que cada vez mais é dita. Eu vou eliminar uma vírgula aqui inexistente. Por isso, e colocar uma vírgula aqui, perdão, deveria existir. Com a distribuição deste em sua campanha, essa desculpa não haverá mais e tende a diminuir a doença, como se sabe. Porém, muitos não sabem, e nessa hora que tornam a dizer, a educação desse assunto na campanha é de total importância, desde a parte de como prevenir é importante e de falar sobre a doença, como mostrar como usar as prevenções. Prevenções essas que são camisinhas, preservativos como também agulhas e objetos descartáveis. Gente, esse terceiro parágrafo do nosso amigo virou o verdadeiro samba do crioulo doido. Eu não sei o que ele está dizendo. Ele junta na questão das agulhas descartáveis com a questão da camisinha, ou seja, ele está relacionando duas coisas ligadas ao contágio pela AIDS, ao uso de drogas injetáveis e ao uso de camisinha, ou ao não uso, no caso, de camisinha nas relações sexuais. Dica: se ele quer abordar tudo isso, aborda um tema em cada parágrafo e faz com que eles se somem. Não coloque tudo no mesmo parágrafo, porque está difícil até entender o que ele quer passar. Olha o final do texto. A saúde é direito de todos e dever do Estado. É o que está escrito na Constituição. A Constituição é um documento importante. Então, por isso, iniciem sempre a palavra Constituição com letra maiúscula, quando se referirem à Constituição de 88. Por isso, tal campanha merece mais atenção. É um direito de todos que o Estado com essa campanha faz. Quais são os problemas aqui do texto? Ele não elogiou, ou seja, se eu voltar aqui, ele não elogiou a campanha que deva ser mantida, então eu vou grifar até aqui para ficar mais claro a vocês. Ele não apontou os aspectos positivos, ele só apontou os aspectos negativos da campanha. E muitas vezes ele só se dirigiu em um momento ao ministro da Saúde, que é aqui como o senhor bem sabe. Ele quase não fez relação ao ministro da Saúde, ou seja, ele quase não manteve o diálogo. Esse texto está mais próximo de uma dissertação do que de uma carta. Seria uma fuga no gênero textual. Beleza, vamos agora ver uma redação muito bem feita e que a Unicamp considerou um texto acima da média. Campinas, 18 de novembro de 2007. Prezado senhor ministro da Saúde, só vou ser meio chato aqui, porque essa é a minha função, uma vírgulazinha faz bem para a saúde. Escrevo-lhe com o objetivo de parabenizá-lo. Ele já colocou dois pronomes que são muito importantes. Como ele acertou, eu vou colocar de azul. Escrevo-lhe e parabenizá-lo. O que ele está fazendo com isso? Ele está mantendo o diálogo com o leitor. Essa é uma estratégia muito útil. Usem os pronomes para manter o diálogo com o seu interlocutor. Então, parece que ele está conversando pessoalmente e que ele se importa com outra pessoa. A carta tem essa questão da importância. Escreve com o objetivo de parabenizá-lo por sua estratégia no controle da proliferação do vírus causador da AIDS, a partir do programa de redução de danos. Sou uma jovem estudante do ensino médio e, como tal, convivo diariamente com pessoas de minha faixa etária. Por estudar em um colégio particular, tanto eu quanto meus colegas dispomos de recursos financeiros suficientes para frequentar as festas rotineiras.
ocasionalmente comprando substâncias ilegais. Apesar de eu me posicionar contra esse tipo de atitude, preocupo-me com meus amigos que, ao priorizarem o barato e a diversão, esquecem-se das consequências letais que seus atos podem trazer para suas saúdes, principalmente ao lidarem com agulhas e substâncias injetáveis, propícios vetores de doenças como a AIDS. Ok, além do vocabulário dela, que é muito bom, ela fez várias coisinhas importantes. Primeiro, ela ressaltou os aspectos positivos. Por sua estratégia, eu venho parabenizá-la, ou seja, sua campanha é boa. Ela construiu a imagem dela, olha só que bacana. Ela não é um ser inexistente, ela não é um alien que do nada brotou na redação da Unicamp. Ela fez a imagem dela, ela se posicionou, a carta permite isso. E ela colocou o motivo da preocupação dela, ou seja, ela convive com as pessoas. Eu posso colocar aqui, ó, a partir desse por até o final do parágrafo, deixa eu colocar aqui numa cor bonitinha, um cinza, que eu gosto de cinza. Ela se colocou e mostrou por que isso é importante para ela. A carta tem que ser importante para você. E aí continuamos. Exatamente por isso, concordo com a medida autorizada pelo Senhor de distribuir seringas descartáveis ou mesmo drogas, de forma a controlar a proliferação do HIV. Além dos resultados bem-sucedidos comprovados cientificamente e de contar com países de primeiro mundo como aliados nessa causa, o Ministério da Saúde mostrou estar adequado ao princípio ditado pela Constituição brasileira de que o Estado deve ser o responsável por promover a saúde. Ela usou basicamente o mesmo argumento. Qual a diferença? A diferença está em que ela elogiou a campanha. Ela ressaltou o aspecto positivo. E, além disso, ela manteve contato, se eu penso nisso daqui, ó, autorizada pelo Senhor. Este Senhor, que eu vou colocar de azul para elogiá-la, é o vocativo. Ele é importante. Ao adotar essa postura pragmática, o Senhor mostrou não só estar ciente do problema que a saúde pública enfrenta, mas também mostrou estar atento a discussões que preservem a saúde da população e, ao mesmo tempo, respeitem suas liberdades individuais. Além disso, ao adotar uma medida certamente polêmica, o Ministério está conseguindo atingir a meta de conscientizar e persuadir a sociedade, que mostra-se. Então, aqui ele acabou confundindo mostrar-se com mostra-se. O Cadu vai ser chato e vai corrigir o texto dele, porque afinal o professor de gramática não pode deixar isso passar. Interessada pela inovação da técnica utilizada. A discussão gerada é muito mais saudável que a negação da mesma, como noto entre meus colegas que adotaram a política do governo ao mesmo tempo que rejeitaram a postura puritana dos americanos. Ao aproximar-se da população, o Senhor fez com que todos meditassem sobre o assunto, a fim de que possam chegar ao consenso para a solução do problema. Novamente, além de deixar a marcação do diálogo com ele, ela cita novamente a figura do Senhor, do ministro, ela exalta o que foi pedido, os aspectos positivos. Ou seja, ela faz com que aquilo que nós vimos nas instruções seja mantido. Dica, meio óbvio e redundante, mas fundamental. Sigam fielmente as instruções. Elas estão lá para isso. Por fim, último parágrafo da nossa amiga. Por isso, senhor ministro, perdão, parabenizo-o por uma política que está dando bons resultados. Se meus colegas ainda não se desvincularam das drogas, ao menos tenha consciência do desafio que é o combate à AIDS, graças ao canal de comunicação aberto pelo governo. Isso demonstra um amadurecimento da sociedade diante da responsabilidade da mesma quanto à manutenção da saúde. Assim como a campanha de Oswaldo Cruz para a erradicação da varíola no século XIX, o Senhor mostra que a campanha de erradicação da AIDS é vanguardista e eficaz. Em meu meio, ela já foi aceita, portanto, espero que seu sucesso atinja todos e perdure. Olha que bacana! Ela mantém o contato, ela usa o vocativo, senhor ministro, uma vez pelo menos em cada parágrafo. Ela mostra que o ministro é importante no diálogo, ela não fala sozinha. E ao mesmo tempo, ela começa com a distribuição das seringas,
Ela mostra a conscientização e ela mostra o quê? O resultado da conscientização. Mesmo os colegas dela, que ela fala que alguns curtem o barato, não são tão responsáveis, eles têm consciência dos problemas. Por quê? Houve uma educação preventiva, ela elogia. Por fim, ela fecha atenciosamente FTS, que provavelmente são as iniciais do nome dela. O texto bem construído, um argumento soma com o outro para levar o quê? A campanha é excelente. Por fim, um elogio. Usem os conhecimentos que vocês têm. Ela usou aqui o conhecimento da campanha do Oswaldo Cruz para erradicação da varíola. Ou seja, ela fez uma comparação, ela mostrou ter um bom conhecimento de história. Isso é fundamental para o texto, para mostrar que você é o cara que está antenado, uma pessoa que gosta, que está inteirada do que acontece e do que aconteceu na sociedade. E mostra aqui, gente, uma saudaçãozinha simples, o atenciosamente. Não parece nada, mas ele dá todo o caráter e toda a beleza à carta. Beleza, espero que tenha sido muito útil o vídeo e espero vê-los na próxima semana para mais alguma atividade. Beijos da alma, bom fim de semana e até mais.